Veja só, foi claro quando a gente conversou ali mais um pouquinho antes, que quando a gente tem um release rápido que ele libera rapidamente a onda, a gente vai ter a presença de mais harmônicos. Porque veja, ele comprimiu rápido e soltou rápido. Então quer dizer que os harmônicos fluem e preservam mais tempo. Só que quando a gente tem um release lento, o que, é que vai acontecer? Ele vai passar mais tempo comprimindo essa onda, matando os harmônicos que existem. Vamos ouvir cada uma das ondas. Veja só, vamos ouvir agora a onda do release lento. Essa é a minha onda do release lento. Certo? Agora vamos ver com release rápido. Veja só que a gente consegue... Deixa eu ver se os volumes estão... Não, está mais alto, está lá no topo. Deixa eu deixar o mesmo volume aqui, para não ter mais 7,5. Mais 7,5. Ok, vamos ver. Não sei se vocês notam. Vamos ver agora. Tá vendo, ó? Bem mais seco, né? Quer ver? Vamos ver aqui o... Ó. Release rápido, ó. Agora vamos ver release lento. Dá uma diferença boa, que a gente não faz nem esforço para notar. Agora, veja só aqui no desenho da onda. Aqui dá para ver um pouquinho mais. Ó, veja a quantidade de harmônicos que nós temos aqui e veja a quantidade de harmônicos que nós temos aqui. Veja que a cauda, o final da onda, ele é muito mais alto do que este que está aqui, pelo sistema da compressão que foi aplicado. Então, isso aí você já vai criando uma filosofia de trabalho, sabendo que quando, poxa, eu quero que minha caixa ela soe com muito brilho, com mais agudos, então eu posso controlar essa caixa, simplesmente ajudar a chegar a esse timbre com um compressor como este. Veja outra coisa, os picos. Veja, o pico que eu tenho aqui, ele foi achatado. Por quê? Porque o ataque está muito rápido, então o sinal entra e ele comprime na hora. Agora aqui, como eu tenho um ataque lento, então ele deixa passar o pico natural da onda. Tá certo? Então a gente pode fazer várias construções. Tipo, por exemplo, se você está achando que o pico da caixa está muito alto, quero dar uma controlada nesse pico, mas sem querer perder os harmônicos, o que é que você faz? Você bota o ataque um pouquinho lento, né? Para ele não comprimir tanto o pico, e você bota o release rápido. Então seria o ataque um pouquinho lento e o release rápido. Então você controla o pico da entrada, mas não perde os harmônicos na saída da onda. Entendeu? Então, essa filosofia de trabalho vai construindo em você um técnico, um engenheiro de mix com muita mais eficiência. Porque quando o cara chegar para você e disser assim, cara, eu preciso de uma caixa brilhosa, uma caixa que ressoe, que tenha presença, entendeu? Ou ele traz uma referência, a gente escuta a caixa mais brilhosa, a gente já faz uma ideia da ferramenta que a gente vai usar para conseguir aquele som. Beleza, pessoal? Então, espero que isso aí tenha servido de ajuda para vocês entenderem o comportamento desse compressor. Se ficou faltando alguma coisa, ou você tem alguma sugestão, ou eu falei alguma besteira, por favor, coloque aí nos comentários que estamos todos aprendendo. Tá certo? Aquele abraço, espero que a gente se veja em breve. Tchau, tchau. Até a próxima.